Boa noite, eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da Clínica Heavy Mais, especialista em emagrecimento. Durante essa semana, nós estamos fazendo uma maratona de lives. Hoje é quinta-feira, amanhã é o nosso último encontro da semana. E nessa quinta-feira, eu vou trazer um tema que quem quer emagrecer, tá? Tem que descobrir se você é acometido por esse mal. Para alguns cientistas, eles dizem que é o mal do século. E que mal é esse? Eu acho que 90% das pessoas estão enfrentando esse mal, ou eu diria até 100%, tá? Que é a ansiedade. Então, antes de descontar sua ansiedade na comida, faça isso. E essa maratona de lives é para preparar e informar, né, a galera que já se inscreveu ou que quer se inscrever na nossa maratona emagrecendo sua meta, que vai acontecer dos dias 15 a 19 de março. O encontro comigo. E lá juntos, a partir do dia 15, nós já vamos quebrar várias objeções. Nós vamos começar um mergulho de autoconhecimento para que vocês já comecem a emagrecer. E emagrecer por quê, Pri? Porque o emagrecimento, gente, é a maior pandemia do mundo. O emagrecimento compromete a obesidade é a maior pandemia do mundo, desculpe. Né? A obesidade compromete todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, compromete a nossa saúde como um todo, tanto física como psíquica. E um dos gatilhos, deixa eu passar aqui, vocês vão ter paciência comigo. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Estou falando que eu estou me embolando, disseram que vou colocar esse aqui, tá? E um dos gatilhos que podem gerar a obesidade. Peraí, que não estou conseguindo passar para a próxima tela. Deixa eu ver aqui. Um dos gatilhos é a ansiedade. Como eu já falei para muitos cientistas, a ansiedade é o mal do século. Eu acho que nesse momento agora que está todo mundo isolado e vendo o tanto de mortes, né, com entes queridos em hospitais, eu acho que 100% da população está passando por um momento de ansiedade. E a ansiedade é isso, é uma sensação que nós temos de angústia, muitas vezes de desespero, que vai acometendo a nós. Todo mundo já teve um momento de ansiedade. Eu não estou falando que teve crises de ansiedade, mas a gente já ficou ansioso para uma prova, a gente já ficou ansioso para uma viagem, né? Eu mesmo, quando eu fui casar, eu fiquei tão ansiosa, fiquei noites sem dormir. Enfim, acho que todo mundo já teve um episódio de ansiedade. E a ansiedade está muito relacionado com alguns distúrbios alimentares. E a alimentação, gente, a alimentação é necessidade fisiológica. Né? A alimentação, a gente precisa de energia, ela serve realmente para nos nutrir, ela serve para preparar o nosso corpo, para fazer todos os nossos processos celulares, desde respiração, a caminhada, eu até aqui falando com vocês. É fisiológico, nós precisamos do alimento. E a nossa alimentação, o tipo de alimentação, o tipo de consumo, está muito relacionado com fatores ambientais, né, fatores sociais, porque quem vive numa sociedade tal tem um hábito de alimentar tal, tem um consumo alimentar mais de determinado alimento. Por exemplo, quem vive no Oriente, né, tem um consumo mais de comer peixe do que quem vive no Ocidente. Então, todos os nossos hábitos alimentares, nosso comportamento alimentar está relacionado a isso. Está relacionado com o nosso comportamento alimentar, está relacionado com o nosso estilo de vida, né? O nosso padrão social, econômico,
familiar, né? Então, religioso, tem determinadas religiões que não permitem comer alimento tal, tal, tal. Ideológico, como as pessoas que são. Como meu Deus, TCA o quê? Macrobiótico, né? Tem uma ideologia. A pessoa que fica sem glúten é uma ideologia, quem fica sem comer carne é outra ideologia. Então, esse comportamento alimentar tem vários fatores que influenciam, tá? Mas esse comportamento alimentar, ele pode ser modificado, sim, né? A depender de uma pessoa que ela apresente uma doença, uma pessoa com sarcopenia, e ela tem muito tempo sem proteína animal, provavelmente ela precisa fazer uma ingestão maior de proteína animal. Então, esse comportamento alimentar, ele sim, ele pode ser modificado, certo? E existem dois tipos de ansiedade, a patológica e a ansiedade normal, tá? A ansiedade normal é fisiológica, né? É inerente a cada pessoa. Então, a gente, como eu já falei, quem nunca ficou ansioso por ir fazer uma prova, ansioso para a chegada de alguém, ansioso para um casamento, ansioso, enfim. A ansiedade é normal. E ela, geralmente, ela tem uma duração e ela tem uma motivação. A ansiedade normal. Você tem um motivo para estar ansiosa. Olha, é seu casamento amanhã, então você tem um motivo para isso. Você vai receber um exame, você tem um motivo para estar ansioso. E aí você, o quê? Não consegue comer direito, ou come muito, ou você fica sem dormir, tá? Você tem o motivo e tem um tempo. Passou aquilo, passou aquele episódio, passou também sua ansiedade. Mas também tem a ansiedade patológica, que aí independe de motivo. As pessoas que sofrem desse mal, elas têm sintomas, né, tanto psicológicos como físicos. Psicológicos como angústia, né, preocupação, e físicos como tremor. Tem pessoas que tremem de ansiedade, né? Tem sudorese, tem taquicardia. Eu mesmo, uma amiga minha, agora durante a pandemia, ela falou: Pri, eu fui parar no hospital achando que eu estava tendo um AVC. Por quê? Porque ela sentiu uma palpitação tão grande, ela sentiu dormência, ela sentiu tremor. Eram todos os sinais, né, que uma pessoa que estava sofrendo um AVC tem. Então, ela achou que estava tendo um AVC e ela foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, que fez todos os exames, cardiológicos, fez eletro, fez tudo, as enzimas todas normais, o médico deu o diagnóstico dela que ela estava tendo uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade veio devido a algum gatilho. Ela perdeu o irmão para a Covid, né? Então, ela estava vendo pessoas à sua volta adoecidas, e ela desenvolveu essa crise, ela desenvolveu esse pânico e teve esses sintomas. Então, a ansiedade não é frescura, tá? Ah, não sei quem é ansioso. Não é ansiedade, não é só roer unha, envolve uma coisa muito maior. E esses episódios de ansiedade, eles geram traumas, eles geram desgastes emocionais que essa pessoa vai levar ao longo da vida e precisa realmente de tratamento. Tratamento psicológico, tratamento medicamentoso. Então, nós temos que ficar atentos. Ai, eu hoje fiquei sem dormir, eu estou ansiosa. Você tem uma ansiedade patológica? Não. Você tem um padrão comportamental de uma pessoa ansiosa? Não. Certo? Mas a ansiedade normal pode também gerar futuramente uma ansiedade patológica. Então, nós temos que ficar realmente atentos a todos os sinais e sintomas que o nosso corpo dá, tá? E a ansiedade, ela está muito relacionada a desenvolver alguns distúrbios alimentares. Tanto pode ser uma anorexia, né? A pessoa fica sem comer, como uma bulimia, como uma obesidade. Geralmente, a compulsão alimentar de você comer, está relacionada à obesidade, certo?
Então, quando a gente é ansioso, nós podemos desenvolver esses padrões alimentares, né? Esses distúrbios alimentares, que futuramente pode trazer sintomas físicos, sintomas emocionais e até desenvolver sintomas que levem ao óbito, tá? Então, existem pessoas que sofrem anorexia que realmente, por uma diminuição muito grande de massa muscular, uma diminuição muito grande de massa gorda, porque a gente precisa também, né, dessa reserva, elas começam a ter deficiência orgânica e levam a óbito, assim como a obesidade, né? Que há um excesso de gordura nesse corpo. Esse corpo é um corpo inflamado e ele tem uma maior predisposição a desenvolver cardiopatia, a desenvolver diabetes, a desenvolver várias síndromes metabólicas que também levam à obesidade. Então, a ansiedade é um padrão psíquico, mas que pode levar a alterações, né, tanto comportamentais, físicas, orgânicas e até a um óbito, tá certo? Vamos passar aqui. Ansiedade, como eu já falei, né? Você tem um padrão de ansiedade, você é muito ansioso. As pessoas que são ansiosas, muitas vezes, do tipo patológica, elas não sabem o porquê estão ansiosas. A ansiedade normal, a pessoa sabe por que está ansiosa. Eu estou ansiosa por isso, isso e isso. Eu estou ansiosa porque amanhã eu vou fazer uma prova. Então, ela sabe por que ela está ansiosa. Mas a patológica, ela não sabe por que ela tá ansiosa. Então, como ela não sabe o motivo, né? Algo emocional está lhe acometendo, né? Um desgaste emocional, um vazio que ela tem, ela acaba descontando na comida e desenvolvendo uma compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar, o indivíduo, nesse episódio de compulsão alimentar, ele come muito no curto espaço de tempo. Então, ele não sente a saciedade. Ele come até sem sentir o gosto do alimento, né? Sem saborear. Ele come, acaba, come. E ele só para mesmo quando ele já não está aguentando mais. Então, ele come tanta comida em pouco espaço de tempo que ele não consegue mandar informação para o nosso cérebro de saciedade. Né? A minha leptina, que é esse hormônio, quando eu como, ele demora um tempo para ser liberado. Não é assim, eu comi e já liberei leptina. Então, eu como, eu libero a leptina, que é o hormônio da saciedade, que manda informação para o meu hipotálamo. Mas as pessoas que têm essas crises de compulsão alimentar, elas não conseguem receber essa informação de saciedade. Então, por isso que elas comem muito num curto espaço de tempo. E significa dizer, que eu comi muito hoje, eu tenho uma compulsão alimentar? Não. Né? Quem nunca no final de semana repetiu prato, repetiu sobremesa, foi no rodízio de pizza e comeu mais pizza do que estava aguentando, mas não significa dizer que você tem compulsão alimentar. Tá? Você teve ali um episódio de gula. A gula faz parte também da compulsão alimentar, mas nem toda gula é compulsão alimentar, certo? Então, você teve um episódio de gula, mas não significa dizer que você tem compulsão alimentar. Para você ser diagnosticado com compulsão alimentar, você tem que ter pelo menos 3 episódios, né, nos últimos 3 meses. Então, você tem um padrão para ser diagnosticado com compulsão alimentar, certo? Então, e essa compulsão alimentar está muito relacionado à autoestima, à não aceitação do corpo, né? E a preencher um vazio que esse indivíduo tem, porque você comendo, você está preenchendo algo que está lhe faltando. Então, e depois que você tem esse episódio de compulsão alimentar, aquela pessoa que devora uma caixa de chocolate e vem aquela sensação. Ai, que bom. Porque você preencheu algo. Mas logo em seguida vem o quê? A culpa. Então, para ser diagnosticado com compulsão alimentar, você tem que ter, né, após esse episódio, o arrependimento. As pessoas que têm compulsão alimentar, elas comem escondidas, tá? Elas escondem comida, elas não deixam as pessoas verem ao seu redor que ela está guardando comida. Então, são muitos sinais que você tem que estar lá ticando agora, né?
coloca lá a perguntinha, eu tenho compulsão alimentar? Então, vamos fazer esse diagnóstico aqui de compulsão alimentar. Por quê? Para ser compulsão alimentar, não é gula, tá? Uma gula de um final de semana não é uma compulsão alimentar. Eu acho que a galera tem essa gulazinha, né? Eu vou comer só mais um pedacinho, eu vou comer só mais esse. A gente sempre fala, né? Esse daqui é o da gula, esse pedacinho é o da gula, tá faltando um pedacinho aqui para preencher. Isso não significa dizer que você tem compulsão alimentar, certo? Então, você tem que ter uma frequência dessa compulsão, uma frequência desse desespero de comer muito num curto espaço de tempo, certo? Então, você come rápido, você come sem fome. As pessoas que estão com compulsão alimentar, mesmo sem fome, elas vão comer, porque elas não sentem a fome. É uma fome emocional, então não é uma fome física que você está comendo porque já está com uma dorzinha de cabeça, já está com o estômago roncando. Não é isso. É uma fome emocional. Então, você, com fome, eu sei que fome você come na compulsão alimentar. Você come e não sente a saciedade, né? Você come sem parar. Muitas vezes as pessoas comem até passar mal, né? E depois podem até desenvolver crise de vômito, até episódios depois de bulimia, após compulsão alimentar, né? Coisa de fazer live em casa. O filho entra gritando. Tô. Então, depois que a pessoa come também, ela tem a tendência de se sentir culpada, certo? E aí gera o quê? Prejuízos físicos, tanto físicos quanto mentais. Mentais por quê? Como tem essa culpa, como tem esse arrependimento, né? Esse indivíduo, ele entra em estado de sofrimento. Você come aquele bolo de chocolate todinho sozinho, enquanto tá comendo, tá ótimo. Tá comendo feliz, comendo. Quando termina o bolo, aí bate. Terminou, né? Você tá lá com serotonina em alta, tá lá com vários hormônios, do prazer, do bem-estar em alta, mas terminou de comer o bolo de chocolate, vem um arrependimento. E aí, se eu tenho esse arrependimento, eu tenho estresse. E aí, se eu tenho esse estresse, eu aumento o cortisol no meu organismo. E se eu aumento o cortisol no meu organismo, aí, gente, vem uma sequência, né, de reações. Se eu aumento o cortisol no meu organismo, eu diminuo a minha imunidade. Se eu aumento o cortisol no meu organismo, eu altero vários outros hormônios, né, como a própria leptina, como a insulina, enfim. É um ciclo, certo? É um ciclo vicioso. Então, realmente, a gente tem que parar um momento e olhar para si e tratar essa compulsão alimentar, tá? Ansiedade, imagem corporal e obesidade. A imagem corporal é a imagem que nós formamos de nós mesmos, né? Então, muitas vezes, a imagem que nós formamos de nós mesmos, ou que nós absorvemos que o outro enxerga de nós e tomamos aquilo como nosso, tá? Não é muitas vezes a imagem que a gente vê no espelho. Quantas vezes a pessoa fala, eu tô gorda, e eu olho aquela pessoa e falo, meu Deus, você não tá gorda não, você tá ótima. Mas ela se enxerga gorda, ela se enxerga obesa. Então, essa imagem corporal que ela fez dela. E muitas vezes essa imagem corporal ela é formada quando nós somos crianças, né? Por alguém apontar o dedo e fala, menino, você é quadrado. Menino, você não tem bunda. Eu, na minha época de adolescência, que é a formação do corpo mesmo, todo mundo lá, Pri, minha filha, você não tem bunda nenhuma, você tem as pernas finas, você não sei o que lá. E aí eu cresci com isso, que eu não tinha bunda, que eu tinha perna fina, que... Enfim, então, alguém que apontou o dedo para mim falou que eu era assim, e eu acreditei, né? Então, essa minha imagem foi formada pelo outro, não por mim mesma. Então, quando a gente fala com uma criança, tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente fala com uma criança, você tá gordinha, você é gorda, né? Ela pode até, como aquela imagem e aquele pensamento que ela é gorda naquele momento de vida já está formada, é capaz dela querer nem mudar. Porque a partir do momento que ela muda essa imagem corporal, ela muda muitas vezes quem ela é, ou o que ela representa para o outro.
né? O gordinho simpático, o gordinho feliz. Ou se você tem imagem corporal também, que você sempre foi, né, a gostosona, que alguém te apontou o dedo, você é sarada. Quando você muda esse padrão, é muito difícil. Então, nós temos que ser realistas. É duro muitas vezes, né? Mas nós temos que nos enxergarmos da forma que nós somos mesmo. Não evitarmos esse encontro com o espelho, né? Muitas vezes a gente se olha no espelho e eu me vejo no espelho gorda, mas eu sou magra. Então, por que eu estou me vendo gorda desse jeito? Por que eu fiz essa imagem de mim mesma? E ao contrário também, né? As pessoas anoréxicas são assim. Elas são magras, muito magras, esqueléticas. Mas quando elas se olham no espelho, elas se enxergam gordas. Elas se enxergam obesas e acabam se privando da alimentação porque não querem ver aquela imagem que está no espelho. Mas aquela imagem não é ela. É a imagem que ela formou dela. E isso é muito sério, porque muitas pesquisas mostram, né, e principalmente esse padrão que nós temos hoje de perfeição, de corpo perfeito, corpo musculoso, que corpo magro é corpo saudável, que isso é um erro, né? Isso tem cada vez mais, principalmente nas mulheres, agravando o seu estado de saúde mental, certo? Então, assim, um estudo em Portugal revelou que 22% das mulheres com IMC alto, elas têm maior chance de cometer suicídio. As mulheres com IMC alto, né, aumentam em 22% a chance de cometer suicídio. E isso é por causa do padrão que foi estabelecido, da cobrança que nós mulheres temos do corpo ideal, do corpo perfeito, né, do corpo escultural. Uma coisa é saúde, outra coisa é estética. Uma coisa é saúde, outra coisa é padrão de beleza. Então, outro dia mesmo, eu estava vendo uma blogueira que morreu por causa de uma lipo. E aí eu tive curiosidade, fui entrar no Instagram dela e passei assim muito, né? Para ver se ela realmente precisava de lipo. A mulher tinha um corpo ótimo. Ela não tinha nem pezinho de barriga para se submeter a uma lipo daquela. Então, por causa da cobrança, e muitas pessoas assim que trabalham com imagem, né? Como blogueira, como atriz, enfim, como modelo, ela é muito exigida para ter um corpo perfeito. Então, pessoas que nem têm necessidade, né, se submetem a cirurgias, né? E aí toda hora surge uma lipo HD, o lipo não sei o que mais lá, hidrolipo, que tudo que é uma cirurgia, né? Então, se você faz uma cirurgia, você corre risco. Então, por causa de uma coisa pequena, você se submeter a isso, prejudicar a sua saúde e até mesmo morrer por causa disso, isso é por causa de um padrão, de uma cobrança da sociedade do corpo perfeito. E isso tem que ficar muito claro, tá? O que é estética do que é saúde. Se você está obeso, você precisa emagrecer por saúde. Você não precisa emagrecer por estética. Então, você não precisa ter essa neurose se você está dentro dos padrões normais de IMC. Eu estou dentro com o meu IMC normal, mas, poxa, eu queria reduzir um pouquinho de gordura. Você está reduzindo por estética, mas não por saúde. Então, muitas vezes a gente é cobrado, né, pelo outro. Nós somos os nossos maiores juízes também, né? Nós nos julgamos muito, nós nos cobramos muito por ser a perfeição, principalmente nós mulheres. Nós temos que ser a dona de casa perfeita, nós temos que trabalhar, né, para colocar dinheiro em casa, nós temos que estarmos em dia com nossa alimentação, com o nosso corpo, com nossos filhos, e realmente isso está trazendo uma inversão de tudo que a gente buscou ao longo da história. E eu estava vendo até outro dia na Veja que as mulheres que estão sendo mais admiradas agora não são aquelas que passam o dia todo fora trabalhando, né, querendo se comparar tanto a colocar, porque a gente tem essa muita comparação do homem com a mulher. Então, as mulheres que estão sendo admiradas agora são as mulheres que estão voltando a cuidar dos seus filhos, da sua casa, a fazer o que gosta. O importante é fazer o que você gosta e não o que o outro quer que você faça ou o que a sociedade impõe, porque ultimamente a sociedade põe isso. Mulher tem que trabalhar, mulher tem que ser, né, retada, mulher tem que ganhar muito, mas
para aquela pessoa. Existem mulheres que têm o dom de cuidar da casa, que têm o dom de cuidar dos filhos, que gostam. Existem aquelas outras que não, né? Que não nasceram para ser supermães. Eu mesmo falo para meus filhos: olha, meus filhos, vocês têm a mãe básica, vocês não têm uma supermãe. Então, não adianta a gente ir de encontro, a gente querer correr atrás de um padrão que não é nosso, né? Correr atrás de um estilo de vida que não é nosso, de um padrão de vida que não é nosso, para agradar o outro, né? Ou para mostrar para o outro que nós podemos também, certo? E essa imagem corporal dessas pessoas, principalmente dessa sociedade que nos cobra tanto, né? Ela é comprometida pela nossa alimentação. E muitas vezes as pessoas que estão com obesidade, em casos até mais graves de obesidade mórbida, elas fazem uma cirurgia bariátrica, mas após a cirurgia bariátrica, elas não se enxergam no espelho de forma magra, apesar de ter emagrecido. Por quê? Porque ela ainda não desconstruiu a imagem corporal que ela tinha antes da cirurgia. Então, por isso que é tão importante, antes de qualquer processo de emagrecimento, e principalmente da bariátrica, porque é um emagrecimento abrupto e rápido, elas tratarem o seu emocional, né? Então, existem estudos que pessoas obesas, elas têm compulsão alimentar, têm algum tipo de compulsão alimentar. E mesmo após a cirurgia bariátrica, elas continuam com essa compulsão alimentar. Ou até mesmo elas mudam o tipo de compulsão alimentar. Eu tenho um amigo que eu sempre falo dele. Ele fez a bariátrica, né? Fez tudo certinho. E um dia eu saí para comer lambreta com ele. E ele comia lambreta. E ele não conseguia, né? Nem fazer a digestão da lambreta e não conseguia ingerir porque o estômago está desse tamanho. E ele teve uma crise de compulsão alimentar comigo no bar. Ele comia lambreta, ele mastigava a lambreta e cuspia. Ele pegava outra lambreta, mastigava a lambreta e cuspia. Outra. Ele comeu assim umas 2 dúzias de lambreta, assim dessa forma. Comendo e mastigando. Ele nem sentia a hora de parar. Aquilo me deu um desespero. E aí eu falei, olha, você precisa tratar, né, a sua cabeça. Você precisa encarar que você não consegue mais ingerir essa quantidade de comida. E muitas pessoas que fazem a bariátrica ou emagrecem, né, que conseguem aliviar, conseguem até eliminar essa compulsão alimentar, elas acabam desenvolvendo outras compulsões, ou por álcool, ou por sexo, ou por jogos. Então, isso revela, mais uma vez, que para emagrecer não pode apenas você fazer restrição alimentar, não pode apenas fazer uma cirurgia bariátrica, não pode apenas tomar um medicamento para emagrecer. Você precisa muito mais do que isso. Você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, entender o gatilho, entender o motivo que te levou a chegar a esse ponto, a ter engordado, a descontar tudo na comida, a ter crise de compulsão alimentar, até a crise de ansiedade que levou à compulsão alimentar. Então, primeiro você tem que olhar lá a sua ansiedade, né? E de que forma essa ansiedade ela desperta em você? É por forma de compulsão? É por forma de deixar de comer? É a forma de deixar de dormir? Então tem que ficar atento a tudo, porque aí não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, outra coisa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E se você também tiver essa crise de ansiedade, o que é que gera essa crise de ansiedade? Geralmente as pessoas ansiosas, elas ficam sem dormir, né? Elas têm distúrbios do sono, elas têm dificuldade de dormir. E principalmente que uma compulsão alimentar, ela pode também desenvolver uma compulsão, está muito associada, tem pessoas que têm compulsão alimentar noturna, né? São aquelas pessoas que, quem não tem uma amiga assim, ou quem não é assim, né? Eu falo, meu Deus, eu não sei porque eu engordo, eu como tudo certo, e eu estou do lado dessa pessoa durante o meu dia. Eu falo, menina, não sei por que você engorda, você come tão pouco, você come menos do que eu. Aí ela fala, ai, Pri, realmente eu também não sei. Olha o tanto aqui que eu estou comendo. E realmente tem uma alimentação saudável, né? Uma alimentação correta,
Mas aí você chega e descobre o quê? Que ela tem crise de compulsão alimentar noturna. Então, esses indivíduos, eles ficam acordados e comem, comem, comem. Então, o que eles não comem durante o dia, né? Durante o seu cotidiano, eles comem durante a noite. Então, abre a geladeira, devora a geladeira, esconde comida, come comida durante a noite, e muitas vezes elas comem porque à noite a maioria das pessoas estão dormindo e elas comem e é o horário que elas têm para comer escondido, porque ninguém está vendo, está todo mundo dormindo. E aí chega o outro dia, tem o dia normal, à noite desperta outra. Isso é muito sério. Por dois motivos, né? Pelo excesso de comida que você está tendo, come, 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 e no horário que você está tendo, que é noturno. Então, se você come à noite, o que é que acontece? O nosso corpo ele já manda sinais, né? Ele já começa a liberar hormônios que diminuem o nosso metabolismo, que diminuem, né? Que acalmam a gente. Por quê? Porque já vai estar liberando para preparar para o sono. Escureceu, diminuiu a claridade, gente, a gente já começa a liberar a melatonina. Só que, como eu fico acordada com medo, a liberação desses hormônios vai estar o quê? Comprometida. Então, se eu comprometo a minha melatonina, né, que é o hormônio que faz o meu relaxamento, é o hormônio que regula o meu próprio sono, à noite, eu já vou ter uma dificuldade de dormir. Pós uma crise de compulsão alimentar, é muito mais difícil eu ter uma crise de compulsão alimentar. Eu tô cheia de comida, né? E você tem aquela, né, aquela congestão, porque seu organismo não consegue nem metabolizar esse alimento todo. Então, você fica mais tempo acordada. Você não sente sono. Então, se você fica mais tempo acordada, você tem um sono menos saudável, um sono menos produtivo. E se eu tenho um sono menos produtivo, né, eu altero a minha leptina, que é o hormônio da saciedade, tá? Se eu fico sem dormir, eu aumento o meu hormônio da fome, que é a minha grelina, eu diminuo a minha leptina, eu diminuo a minha melatonina, que faz todo o meu reparo celular. Então, esse hormônio que faz esse reparo celular já vai estar comprometido. Eu diminuo a produção do meu GH, que eu tenho um pico de produção de GH durante o sono, que é o hormônio do metabolismo, aquele hormônio que todo mundo quer, né, para emagrecer. Enfim, então é um ciclo, né? É aquela bola de neve, que aí você tem que começar a tratar lá o seu gatilho da ansiedade, tratar a sua compulsão, tratar o seu sono, tratar a sua, para então tratar a sua obesidade. Porque se você tratar só a sua obesidade, você não vai conseguir, né, tratar tudo isso. Tem que ser, ó, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, e o último passo é esse. Então, nós somos globais, nós somos integrativos. Então, por isso que uma obesidade é multifatorial. E ela precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar, tá? Não adianta só restrição alimentar. Muitos, eu acho, e se fosse, meu Deus, eu acho que todo mundo precisa de terapia, precisa de um psicólogo para ajudar nesse processo de emagrecimento, para realmente descobrir os gatilhos que te levaram a essa obesidade, os gatilhos que te levaram a descontar tudo na comida, né? Se você está feliz, você come. Se você está triste, você come, né? Ter essa comida como um acalento, não só a comida para uma questão de nutrição. Não estou falando, gente, de eu estou com vontade de comer uma torta de chocolate, um bolo de chocolate. Tem que tratar com o psicólogo, não, tá? É só se você estiver fora do padrão de saúde. Eu estou falando de saúde, tá? Eu estou falando de saúde. Se você tiver com IMC, com sobrepeso, IMC é índice de massa corpórea, né? Se você tiver com IMC com sobrepeso acima de 25, já tem que dar uma alertada. Se você tiver com IMC acima de 30, eu já estou com obesidade grau 1, 35, grau 2, 40, grau obesidade mórbida, né, grau 3. Então, eu estou falando de saúde. Eu não estou falando de, eu estou... Quantas vezes, meu Deus, que vontade de comer um brigadeiro. Eu amo doce. Eu amo doce. O doce faz parte da minha rotina. Agora, eu
eu engano meu cérebro. Então, se eu estou com vontade de comer doce, muitas vezes eu como um damasco, eu como uma banana né, que tem açúcar, porque vira também um ciclo. E se você dorme mal, né, se você tem essas crises de compulsão noturna, você vai desenvolver, o seu cérebro manda a informação que ele precisa o quê? De mais energia. E quando a gente precisa de mais energia, a gente precisa o quê? De mais açúcar. Então, você vai ficar acordada, você não vai ficar acordada comendo alface. Então, as pessoas que ficam acordadas, que têm esses distúrbios alimentares, elas têm uma vontade maior de comer carboidrato, de comer açúcar. Então, se você come mais açúcar, se você bota mais carboidrato no seu corpo, né, você aumenta o quê? A sua produção de insulina. E aí, se você aumenta a produção de insulina, seu pâncreas entende o quê? Meu Deus, eu preciso aumentar mais essa produção de insulina ainda. E você manda para o seu cérebro o quê? Olha, come mais açúcar que eu preciso de mais energia. E aí, ó, é bola de neve. É bola de neve que chega uma hora que o corpo fala, para, eu não consigo mais, e aí você desenvolve uma resistência à insulina, uma diabetes. Tá certo? Mas existem sim estratégias, né, para a gente driblar, para a gente camuflar, para a gente desvencilhar desses episódios de ansiedade, esses episódios de compulsão alimentar. Eu coloquei algumas aqui, né? Então, primeiro, evite dietas radicais, certo? Então, assim, dietas que te tiram muito álcool, por exemplo, dietas zero carbo, dietas que você não pode comer nenhuma fruta, porque aí quando você vai comer, né, aí você tem a oportunidade de comer aquele alimento, eu tenho a oportunidade hoje de comer um chocolate, você vai comer até, né, comer como se não houvesse amanhã. Então você come, porque passou tanto tempo com essa privação, que aí quando come, você não sabe a hora de parar. Então, dietas muito radicais não é aconselhável para quem tem crise de compulsão, certo? Não pular a refeição, da mesma forma, porque se você come de manhã e aí só vai comer à noite, tá? Eu não estou falando de jejum intermitente, que é algo programado, que é algo que você tem acompanhamento. Eu estou falando mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem crise de compulsão, para fazer jejum intermitente, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, tá? Ele tem que ter estratégia junto com o nutricionista para driblar essa compulsão, para passar por esse episódio sem ter essa comilança. Então, se você come de manhã e vai comer só à noite, você vai descontar tudo à noite. Você fala, ai meu Deus, eu não comi durante o almoço, então o que eu não comi durante o almoço, eu não vou comer durante o almoço e durante o jantar. Então, o ideal é você não pular refeições. Até mesmo para que o seu organismo ele tenha desenvolva dentro de você, né? Cada um tem um relógio biológico, tem um ciclo circadiano, que é muito importante você ter uma rotina alimentar para o seu corpo. Então, saber e passar essa informação para o seu cérebro, olha, eu tenho que me alimentar, né? Ó, tomei café da manhã, agora eu vou lanchar. Não precisa desenvolver crise de ansiedade, não, viu, cérebro? Não precisa desenvolver crise de compulsão alimentar, não, que eu já vou comer daqui a pouco. E ele entende isso, certo? Então, não pule refeições. Beber água é importantíssimo. Não só para hidratar o nosso corpo, né? E todo mundo já conhece vários benefícios da água, mas porque também a gente bebendo água, a gente vai saber diferenciar se eu estou com sede ou se eu estou com fome. E as pessoas que têm esse costume de não beber água, né? Muitas vezes elas mascaram essa desidratação achando que estão com fome. Então, você passou o dia todo sem comer, eu estou com fome. Não, você está com sede. Então, sempre que você sentir vontade de comer algo, beba primeiro água. Além de preencher realmente aquele vazio no estômago, porque a água dá, né? Ela preenche essa lacuna, hidrata o seu corpo, tá? Libera essas toxinas e também vai fazer você diferenciar se você está com sede ou com fome. Então, a água, gente, é o nosso top 10, né? A nossa chave, é o nosso ouro, certo? Coma fibras. Quanto mais fibra, alimentos ricos em fibra você come, mais saciedade você tem, certo?
Então, mais tempo você consegue manter sem sentir fome. E a fibra também dá essa sensação, quando ela entra no nosso organismo, de preencher algo. Fora que todos os outros benefícios da fibra, né? Melhora o nosso intestino, melhora a nossa saciedade, certo? Atividade física. Por quê? Porque quando a gente busca, né, o prazer na comida, é muito perigoso, né? E quando a gente come, realmente a gente libera muitas substâncias, muitos hormônios, né? A gente libera endorfina, a gente libera serotonina, ai que prazer de comer uma torta, né? A gente libera vários hormônios. E quando a gente faz atividade física, também a gente libera esses hormônios. Então, se você faz atividade física e se você libera esses hormônios, você acaba, né, mandando essa informação para o seu corpo, para o seu cérebro. Então, você libera a ocitocina, que é o hormônio do abraço, né? Aquele hormônio da maternidade, aquele hormônio do carinho, do aconchego. Então, se está lhe faltando algo, fazer atividade física faz você liberar a ocitocina. Você libera endorfina, que é o hormônio que te diz assim, que gratidão de eu ter feito essa atividade física hoje, né? Libera serotonina e vários outros hormônios. Então, fazer atividade física, e quando você faz a atividade física, você se sente bem. E quando você está no estilo de vida, por exemplo, quem faz atividade física todos os dias, ele tem esse estilo de vida saudável, né? Então, para você ser considerado, para você não ser considerado sedentário, só é você fazer 150 minutos de atividade física por dia, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, durante 5 dias, 30 minutinhos já está ok, certo? Então, quando você faz atividade física, você já está nesse grupo que busca um estilo de vida saudável. E quando você busca um estilo de vida saudável, você busca também mudar a sua alimentação. Há também uma mudança alimentar. Então, é como nossos pais sempre falam, né? Menina, olha, diz com quem andas que eu te direi quem tu és. Então, vai para o grupo que pratica atividade física, né? Porque só tem benefícios. E quando a gente pratica atividade física, a gente espairece, a gente, né, respira melhor, enfim. Praticar atividade física não tem nenhum mal. Eu não vejo ninguém falar assim, eu não vou praticar atividade física porque fazer atividade física me faz mal. Não. Pode sentir um diazinho, uma dorzinha muscular ou outra, mas o organismo só agradece. E dormir bem, por tudo que eu já falei, né? Quando você dorme bem, você descansa seu corpo, você descansa sua mente, você tem um reparo celular, né? Um reparo tecidual, a pele agradece. E se você dorme bem também, você libera esses hormônios, como eu já falei, melatonina, GH, certo? Leptina, que é o hormônio da saciedade. E se você dorme bem, você não precisa ficar mais tempo acordado, porque se ficar mais tempo acordado, você vai comer, certo? Quando a gente vira a noite numa festa, a gente fica mais tempo acordado, a gente sempre come lá e bebe mais. Se a gente estivesse dormindo, mas nem só de sono vive o homem, né? Mas agora na quarentena a gente está vivendo de sono, graças a Deus. Pelo sono, tá? Mas não pela quarentena. Ter um diário, é muito bacana ter um diário. Os pacientes que fazem o programa 5S comigo, todos ganham o diário, que a gente chama o diário da transformação. Igual aquele diário que a gente tem quando é adolescente, né? Que escreve, hoje eu não estou bem. Eu tinha um diário na minha primeira gestação de Malu, que falava tudo certinho assim. Você está no 34º dia, o bebê pode sentir isso, isso e isso. E aí tinha o que a mãe escrevia logo embaixo. E aí eu escrevia, né? Hoje eu estou dessa forma, acordei desse jeito, não dormi bem, passei por um momento de ansiedade. E escrever aquilo para mim me fazia muito bem. Escrever do jeito que eu estava, do que eu estava sentindo, todas as minhas emoções, todas as minhas angústias eu escrevia naquele diário durante a minha gestação, me fez um bem danado. Então, eu aconselho para todas as pessoas que estão buscando tanto uma mudança de estilo de vida, como tem algumas questões emocionais, escrevam tudo que vocês estão sentindo. Tá certo?
Então, o diário é muito importante. Outra coisa, encare suas emoções. Não adianta a gente ficar protelando esse encontro com nós mesmos, né? Então, por que, gente? Por que, Maria, você está tendo essa crise, né, de ansiedade que está gerando essa compulsão alimentar, que está gerando essa obesidade em você? É uma perda que você teve, né? Perdeu alguém, né? Algum trauma. Então, trabalhe isso em você. É difícil, é difícil. Esse encontro com o seu eu, esse encontro com sentimentos que muitas vezes a gente nem quer revelar, fica lá mascarando, mascarando, é muito difícil, mas é importantíssimo para a sua saúde. Tanto para a sua saúde física, quanto para a sua saúde emocional, quanto para a sua saúde mental. Então, encare as emoções. Encare. A gente muitas vezes negligencia, a gente mascara, a gente coloca um pano aqui, né? Veste uma armadura que não é nossa para esconder muitos sentimentos. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa sensibilidade e tenha esse acordar suas emoções para poder tratá-las, porque a gente só trata o que a gente conhece, certo? Então, se eu estou ansioso, eu tenho que tratar isso. Se eu não estou ansioso, eu tenho que tratar outra coisa, tá certo? Então, eu queria muito agradecer hoje vocês, esse encontro. Amanhã é nossa última live da semana. Aqui também às 19 horas, né, nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quem perdeu essa live, pode ir lá no nosso YouTube, se inscreve no canal, certo? Que tá muito bacana. Inscreve lá no nosso canalzinho, que eu tô gerando muito conteúdo bacana para vocês, tá? Então, perdeu essa live, sobe lá, vai lá. Podem mandar também dicas, certo? Temas que vocês querem que eu fale, que eu desenvolva aqui com vocês, tá bom? E quem não se inscreveu ainda na nossa maratona, se inscreve, que é fácil, é 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer dos dias 15 a 19 de março. E eu vou estar assim, ó, colada com vocês. As nossas 2 outras maratonas foi um sucesso. Eu conheci uma galera do país todo e eu fiquei muito feliz em poder ajudar, tá? Então vamos nessa, num período que nós estamos tão ansiosos com essa pandemia. A maioria, eu acho que dos estados estão em lockdown, muita gente trabalhando em casa, muita gente em home office, muita gente preocupado. Então vamos fazer essa maratona comigo, né? Para eu já poder te ajudar. O mínimo que seja, eu já vou ficar super feliz, né? A tratar, a cuidar um pouco de você, tá bom? Um beijo e até amanhã.